E aí galera, estamos aqui para mais um tutorial. E dessa vez a gente vai ver um tutorial de partículas, certo? Vou mostrar aqui alguns efeitos e como são feitos as partículas desses efeitos. Bem, esse aqui é o primeiro tutorial de efeitos que vai trazer as partículas e falar um pouco sobre destruição de cenário. O tutorial de destruição de cenário eu vou trazer logo após esse. E é bom que você assista esse daqui para entender um pouco tanto de efeitos e partículas, como também para ter uma base para o próximo tutorial de destruição de cenário, que já entra em efeitos e também em detalhamento da animação. Então vamos lá, vamos começar aqui primeiro analisando várias animações e estudando como foram feitos as partículas dos efeitos. Então, nessa animação aqui, a gente tem várias cenas em que a gente vê algumas partículas, principalmente essa daqui, que é uma partícula de calcificação, que é um poder desse personagem. A gente vê que basicamente são bolinhas de tamanhos variados. É importante que você diversifique o tamanho das bolas, porque senão vai ficar uma coisa muito padronizada. É bom que você varie o tamanho delas para dar uma certa irregularidade que existe em todas as coisas que se despedaçam e se dividem. Então é bom você dar essa irregularidade. Claro, a gente pensa assim, tem muita gente que tem um certo perfeccionismo e quer fazer tudo igual, mas a gente tem que ver que na realidade nem tudo é simétrico, nem tudo por exemplo, perfeitamente liso. Então a gente sempre tem essas irregularidades, sempre tem essas deformações e essas diferenças. Então é bom a gente variar o tamanho, tanto em efeitos grandes como em pequenas partículas. É bom a gente fazer um lado maior que o outro e tornar as coisas diferentes, diversificadas e também assimétricas. Então aqui, observe aqui nesse trapézio aqui, a gente tem algumas partículas de tamanhos variados. E se você já viu o tutorial de sangue, de blood, você vai perceber que a gravidade atua nessas partículas mais ou menos da mesma forma do que no sangue. Então tá ali, a gente vê, tem tamanho 5, da bolinha tamanho 5, originalmente ela tem esse formato aqui. E tem o tamanho 5, tem o tamanho 4, e acho que são esses dois valores. E assim a gente tem essas partículas daqui. E bem, como elas são partículas de calcificação, eu sei mais ou menos o material que é feito, então eu não faço ele quicar muito quando ele bate no chão. Então certamente ele vem de uma altura mediana, mas ele não quica muito. Então ele só bate no chão e amortece rapidamente. Isso depende do material que é feito. Nessa daqui a gente já tem um material diferente, a gente já tem um solo, mas a gente aplica a gravidade mais ou menos do mesmo jeito. Aqui a gente já vê o início de uma destruição de cenário e vê um efeito de eletricidade. Vamos ver aqui as partículas que vêm pela perna aqui de eletricidade. Ela começa com um certo tamanho e uma certa espessura. É bom você utilizar o mesmo stick. Basicamente usei esse stick daqui e diminuir o tamanho dele. Aqui está tamanho 33. Na próxima semana a gente já vê que está tamanho 55. Aí ele vai aumentando 88. Quando chega aqui, eu apliquei um blur. E aqui eu distribuí em vários sticks com uma certa transparência.
E aí a gente faz umas partículas saindo aqui de raio. Pode poder fazer também alguns raios saindo aqui em várias direções, diminuindo de tamanho e de transparência também. Bem, nessa cena aqui a gente também tem algumas partículas. E nesse salto a gente tem tanto a eletricidade como partículas do solo. Nesse frame aqui tem um início. A gente vê como se fosse um carregamento. Aí ele vai se distribuindo a eletricidade, várias partículas, e aumenta a quantidade. Na hora do salto, a gente tem essa destruição do cenário, tem essas partículas aqui de areia e a eletricidade, que posteriormente se dividem em pedaços de raio de eletricidade menores, até se dissiparem. E aí a gente tem esse efeito aqui como um todo na cena. Já nessa cena, quando o Stickman invade a sala, acontece a destruição do cenário. A gente vê partículas aqui em cima dessa cômoda, as partículas do vidro da lâmpada aqui e partículas da parede aqui que foi destruída. A gente vê alguns pedaços de tijolos. É bom você variar. Eu não coloquei somente bolinhas. A gente pode ver aqui que tem esses tijolos aqui que eu criei. Tem os pedaços de vidro. E isso aqui que deveria parecer uma lâmpada, mas parece um vidro também. Geralmente não importa se isso representa alguma coisa ou não. Você só pensa no material, bota a mesma cor. E na animação isso vai somar, vai acrescentar, vai dar um detalhe legal. E geralmente a gente só se importa com o detalhamento mesmo. Pouca gente vai pensar nesse detalhe de material, de o que era aquilo que caiu, que despedaçou. Então você pode fazer vários formatos e simplesmente acrescentar a sua animação, que vai ficar um detalhamento bom, um efeito legal, e partículas sempre preenchem um certo vazio que a gente tem nas animações. Nessa cena aqui a gente tem a destruição dessa cadeira, desse banco, e aqui eu botei várias partículas de tamanhos variados que foram gravetos e também um stick do banco deformado para representar que ele foi destruído. Lembrando que a gravidade aqui é diferente. A gente não aplica gravidade nas articulações do segmento aqui. Desse segmento a gente não aplica gravidade aqui nem aqui. Tem que aplicar no centro dela, que é o centro de massa. Então você observa que após ele quebrar, esses segmentos eles giram em torno desse centro de massa. Então a gente tem o centro aqui, ele basicamente vai mover assim, e esse centro de massa vai ficar estático. O que vai variar é isso daqui. O ideal seria você ter um stick nesse formato aqui, que aí ao você girar vai ser mais fácil acontecer dessa forma. Você só precisa girar um lado e o centro de massa ficaria estático. Então ficaria mais fácil de fazer esse efeito aqui de gravidade no centro de massa. Mas se você tem já uma certa noção, você pode fazer com segmentos assim, que fica bom e dá para fazer. Bem, além disso tem aqui efeito de eletricidade, efeito de faísca também, umas partículas simples que se dissipam rapidamente. A gente vê aqui essas partículas aqui com certa transparência e faísca. Aqui novamente e se dissipa, diminuindo a transparência. Ela fica com transparência 22 e se inicia com transparência 60. Se vocês quiserem se basear,
usem esses valores aí. E aí desaparece. Só 2 frames de efeito. Com a faísca realmente ela acontece muito rápido. Aqui a gente tem partículas de tanto de sangue como de poeira e destruição do cenário e do solo em si. Particularmente a gente tem umas partículas aqui, leves partículas do solo. A gente vê nas primeiras cenas que eu não acrescentei partículas, somente a rachadura no chão. Então dá um certo vazio assim na animação. Se tivesse partículas em todos os momentos, é um detalhamento a mais, dá um certo preenchimento, que é o que acontece nessa cena daqui. Eu acrescentei partículas aqui e fica um detalhamento a mais na animação. Aqui novamente. E quando surge aquele cone no final da animação, as partículas a gente vê. Quando surge esse cone aqui no final da animação, a única coisa que está se movendo, claro, é o cenário todo como um movimento de câmera, mas a gente vê que aparecem as rachaduras e as partículas, que dá uma certa antecipação do que vai acontecer nesse local aqui. A gente vê que o stick aqui está atuando nesse local, está usando o poder dele para atuar nesse local. E aí as partículas mostram o esforço que ele está fazendo e o que ele está causando no cenário. Essa aqui é uma animação do Ross, um animador polonês de pivô. Ele domina muito bem os efeitos e as partículas de vários elementos. Aqui a gente vê do fogo, eletricidade e efeitos variados também. A gente vê aqui que ele usa vários sticks de tamanhos variados e faz uma mesclagem de várias formas diferentes. A gente vê aqui um criador de figuras que tem várias formas diferentes. E o que ele faz é montar o efeito dele. Muitos criam o efeito stick por stick, cada stick é o efeito completo num formato diferente. Mas ele cria alguns sticks básicos e aí monta o seu efeito, variando eles de posição e de tamanho, de cores. E essa variação de cores também dá um detalhamento a mais no efeito e nas partículas. A gente vê que tem vários tamanhos diferentes nas partículas e também várias cores diferentes. E é isso aí. Na eletricidade também, vou frisar aqui para vocês verem a quantidade de sticks que ele usa. Realmente são muitos. Quem for ver aqui, fica nessa montagem aí e ele faz a dissipação. Nessa cena aqui temos o efeito de sangue e as partículas de sangue, mas também temos partículas de pedaços do Stickman. A gente vê aqui, ó. Aqui tem um pedaço da cabeça do Stickman que se despedaçou. E ela cai aqui, tem outro pedaço pretinho ali que caiu no chão. Vou dar uma frisada aqui no frame. Vê aqui, ó, essa partícula preta, algumas outras partículas pretas. Aqui tem um pedaço. E isso que são as partículas. Você divide pedaços maiores em pedaços menores. E sempre lembre, variar os tamanhos. Variar as cores também é bom, dependendo do efeito. Que, por exemplo, fogo e sangue também. Você pode variar um pouco o tom do vermelho. Para dar um contraste. Para dar um diferencial, na verdade. Essa daqui foi uma animação elemental minha, de 2015. A gente vê aqui tem as partículas do solo, tem folhas, tem partículas, não bem partículas, é um efeito de vento aqui no fundo, são linhas aqui, novamente folhas aqui, galhos. Aqui a gente tem areia,
tem aqui partículas de fogo. Dando uma frisada aqui no efeito de fogo, a gente tem várias linhas com várias cores diferentes. E a gente nota aqui que elas, basicamente, elas ficam rodeando aqui a mão do Stickman. E dá essa ideia de que ele está manipulando o fogo. Então essas partículas aqui, elas vão rodeando o punho do Stickman e dá esse efeito daí. Ao final eu dei uma pequena faísca aqui, antes da chama se propagar, e usar esses sprites aqui de fogueira. Foi nesse momento aqui, a gente tem o efeito lançado no combustível aqui, e na cena seguinte a dissipação aqui do efeito, e aí ele some, diminuindo a transparência e a espessura. Logo mais a gente tem o efeito de eletricidade e o efeito de fogo novamente sendo atuado juntamente com o de água e de vento. Vou mostrar aqui como foi feito o efeito de eletricidade. Ele foi feito com uma cor roxa, então é diferente do azul que a gente está acostumado. Basicamente saiu aqui do pé do Stickman, vem atravessando todo o corpo dele e vê algumas partículas aqui. Quando alcança o Stickman, atravessa. A gente tem algumas partículas de poeira e de eletricidade aqui, atuando no Stickman. Partícula de poeira você dissipa facilmente assim. Coloca um tamanho inicial 43, com transparência 30, e a taxa de variação vai diminuindo. Por exemplo, 40, depois fica 60. Em vez de você aumentar 20, você aumenta 10, aumenta 5, aumenta 2, 1. E o tamanho dele vai aumentando cada vez menos. Então aí você tem, e a transparência também diminuindo. Você tem essa dissipação aqui da poeira. Aqui o efeito de fogo eu usei um mesmo stick. Eu só mudei as cores dele. A gente vê aqui tem esse amarelo aqui mais clarinho. Aqui já tem esse rosa. Não, tem esse laranja aqui. Aqui a gente já tem esse outro laranja. Tem também umas cores avermelhadas. E a gente tem esse efeito aqui bem distribuído. As partículas aqui vão saindo, diminuindo de tamanho e se dissipando, diminuindo a transparência. E aí a gente tem esse efeito daqui. Novamente, partículas aqui no efeito de eletricidade, quando ele se choca aqui para defender. Ela se dissipa em partículas menores de tamanhos variados. Aqui foi uma animação sobre o tema da água. A gente viu alguns efeitos de sangue que basicamente eu mudei a cor deles e utilizei aqueles sticks de sangue nessa animação. A gente pode ver que tem algumas partículas de água e algumas partículas de espuma aqui da onda e partículas de água também da onda. A gente nota bem quando ele vai fazendo as manobras que a água é jogada para cima. Nessa cena aqui eu usei sticks de sangue aqui para dar uma ideia de que a água está batendo na prancha. E aí eu acrescentei as partículas saindo aqui pouco a pouco. Você vê aqui, ó, tem algumas partículas voando para um lado e para o outro. Vou mostrar aqui uma cena. Aqui, ó, tá distribuído os sticks de sangue. Vou mostrar um deles aqui, ó. Coloquei eles e eles tremendo, variando bem muito, para dar a ideia de que a água tá batendo. E aí tem algumas partículas de água aqui, ó, voando. A gente vê aqui uma bolinha. Vão surgindo à medida que a água aqui vai batendo na prancha. E aqui também acrescentei umas partículas de espuma descendo aqui do topo da onda. Por fim, a gente tem essa animação aqui. A gente tem algumas partículas do banco aqui, que o stick está escalando. Elas são segmentos de tamanhos variados, como a gente viu anteriormente. O Stickman ele faz um esforço para tentar subir, e aí a gente vê as partículas aqui caindo. Tem alguns pedaços maiores, outros pedaços menores, e a gente aplica aquela variação,
aquele giro em torno do centro de massa da partícula, já que é um segmento e não uma esfera, uma bola. Enfim, aqui a gente vê mais partículas. Como o impacto foi central, a gente tem partículas subindo e descendo em todas as direções, partículas se dissipando. E aqui por fim tem que lembrar de colocar as partículas no chão, já que caiu. Eu cheguei a mandar essa animação sem essas partículas aqui no chão. Tem que lembrar de não fazer, se for partícula sólida principalmente, não fazer ela sumir. Já se for partícula fluida como água, como o sangue, você pode fazer sumir, ela se dissipar com certa transparência. Já na partícula sólida, tanto de madeira, sei lá, metal, chão, solo, você deixe ela pelo cenário para dar essa ideia de tanto de destruição de cenário como a gente perceber que é uma partícula sólida. Eletricidade também se encaixa como não um fluido, mas ela pode desaparecer e se dissipar, já que ela não fica lá presente a todo momento. A menos que a gente tenha uma fonte constante produzindo aquela eletricidade, aí você mantém ela sempre variando, que é como se fosse vivo, tanto o fogo como a eletricidade é como se fosse vivo. Então são esses detalhes que você tem que se ater na hora de fazer a sua animação com partículas. Quando for acrescentar partículas, você tem que pensar que tipo de partícula é, como ela vai se movimentar e como ela vai se comportar ao fim do movimento. Você vai pensar se ela vai se manter lá na animação, se ela vai se dissipar ou se ela vai ficar estática lá após atingir o chão e ficar parada. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do tutorial, deixe seu like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito, dê uma olhada nas animações aí do canal. Muitas eu usei partículas, efeitos e destruição de cenário. No próximo tutorial a gente vai dar um enfoque a mais nessa destruição de cenário utilizando as partículas e também modificações no cenário. Vai ser um mesclar tanto da destruição de cenário como do uso de partículas. Então vocês vão ter que saber sobre a criação de cenário e esse tutorial aqui de efeitos. Então se você não viu o tutorial de criação de cenário, você volta alguns tutoriais aí e veja. Então é isso. Se gostou, deixa o like aí, assiste as animações e até o próximo tutorial, pessoal. Valeu, falou!